O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, erguendo os olhos ao céu, Jesus orou dizendo: Pai Santo, não rogo apenas por eles, mas por todos que creram em mim por sua palavra. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que tu me deste, a fim de que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam um, como nós somos um. Na unidade, e o mundo conheça que tu me enviaste e amaste a este como me amaste a mim. Pai, quero que os que me destes estejam também comigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória, que me concedestes, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, se o mundo não te conheceu, eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. Dei-lhes conhecimento de teu nome, e ainda hei de dar, para que o amor com que me amaste esteja neles, como eu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Caros irmãos e irmãs, diante de Jesus sacramentado, e tendo escutado as palavras mesmas de Jesus, antes esta oração maravilhosa de Jesus, somos convidados, sim, a estarmos com Ele e sermos um com Ele, ou seja, não termos divisões, acolher plenamente o que Ele nos propõe, o que Ele nos indica, e fazer a nossa regra de vida. E uma vez feita a nossa regra de vida das palavras de Jesus, começar a colocar em prática, a sair da teoria para os atos. Sem dúvida, é e será a parte mais difícil, porque até enquanto nós rezamos, nos colocamos diante do Senhor e rezamos, é uma dimensão vertical, eu e Deus. Quem é que entra para saber como é que está este vai e vem entre eu e Deus? As pessoas podem até ver que eu estou rezando, mas não sabem qual é o conteúdo da minha oração, qual é o meu pedido, qual é a minha intenção, qual é o meu louvor,
qual é a minha prece, qual é a minha lamentação e assim por diante, porque a oração tem tantas formas. Então, as pessoas podem ver que eu estou numa comunhão de oração com Jesus, uma comunhão de oração com Deus, sendo um nesta unidade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. As pessoas podem testemunhar, e podemos cada um testemunhar esta comunhão entre o eu e Deus, o que cada um estabelece com Deus. Podemos ser, sim, essas testemunhas. Mas precisamos ir um pouco mais, e vai ser difícil ser verdadeiramente esta testemunha de comunhão com Deus, à medida em que então fazemos a comunhão com os irmãos. Aí, quando se trata de acolher as palavras de Jesus como regra de vida e viver isto no dia a dia com meus irmãos, na atitude de quem sabe escutar o irmão, na atitude de quem sabe acolher o irmão, na atitude de quem sabe perdoar o irmão, na atitude de quem sabe servir ao irmão, na hora da dor, na hora da doença, da angústia, da tribulação, do sofrimento, etc. Colocar-se do lado do irmão como bom samaritano. Aí, esse testemunho, este ser um com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, vai assumindo também uma outra dimensão muito mais profunda e exigirá muito mais de nós. Porque vai exigir de nós momento de silêncio. Vai pedir muitas vezes que estejamos em silêncio. Não falar mais que o necessário. E às vezes até silenciar aonde deveríamos gritar. Estender a mão quando talvez a nossa razão ou os fatos estão dizendo: recolhe a tua mão, não dá o braço a torcer, e naquela hora estender a mão. Aí sim, vamos começar a dar um verdadeiro testemunho deste ser um na unidade, ser um na oração, ser um no seguimento de Cristo. Então é o grande desafio para nós. E mais ainda, vivermos esta unidade, como Jesus pede na sua palavra, quando tem diferenças de fé. Embora acreditando no mesmo Cristo e Senhor, no mesmo Salvador, dentro das nossas famílias, quantas vezes nós nos encontramos com credos diferentes, ou com confissão de fé diferente em Cristo. Hoje, em boa parte das nossas famílias, existe sim uma parte católica e uma parte não católica, evangélico, etc. Estão no meio, pertencem a outras igrejas, e que muitas vezes dividem a família, ou as famílias se encontram divididas e não sabem mais como fazer e o que fazer, e vai se brigando e se vai dividindo. Mas se somos todos seguidores de Cristo, por que brigar
por que se dividir em nome de Cristo? Se Cristo é realmente o centro da nossa vida cristã, é o centro da nossa fé, e nós justamente o colocamos como centralidade da nossa vida, e se nós o seguimos de fato, os seus passos, as suas palavras, fazendo da sua palavra a regra de vida, então não deveria ter e não deve ter espaço para divisões, para rixas, para brigas, para intrigas, ou então para dizer ao outro: eu estou salvo, tu está perdido. Não existe. Se está em Cristo, se se caminha com Ele, logicamente é para se pensar: estamos na estrada do Salvador e caminhamos com o Salvador, na certeza de viver a vida da graça e, portanto, já no caminho da salvação. E é aí que então o Senhor nos chama a sermos testemunha. Precisamos testemunhar. E a palavra de Jesus é muito forte. Quando Ele mesmo nos diz: eu neles e tu em mim, para que sejam consumados na unidade, e o mundo conheça que tu me enviastes e amastes a estes como amei, como me amaste a mim. Eis aí as palavras de Jesus. É um programa de vida para nós, e é uma oração de Jesus. Jesus rezou e continua rezando por nós, continua clamando por esta unidade. É um clamor que Jesus faz ao Pai por cada um de nós, por cada uma das nossas famílias. E aí então, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos algumas vezes fazermos também o nosso ato penitencial. Precisamos algumas vezes bater com a mão no peito, como reconhecimento de que não usamos a regra de vida que Jesus nos propõe. Usamos a nossa regra, a regra da exceção, a regra da exclusão, da desunião e etc. Quando reconhecermos isso, não nos resta que fazer o nosso ato de contrição, nosso pedir o perdão, buscar a misericórdia. E se de fato agredimos, excluímos, ferimos alguém, precisamos também estender a mão, e aí estender a mão mesmo para dizer, não um pedido de desculpa, mas perdoa-me porque te coloquei fora, te excluí. Às vezes vem fora aquele questionamento: mas e quando sou eu que sou pisoteado? Quando sou eu que sou ofendido? E etc. Atenção, na realidade, o cristão quando vem pisoteado, o cristão quando vem ofendido, na realidade é Cristo que é pisoteado e ofendido na pessoa do cristão. E aí nesta hora vale para nós a palavra mesma de Jesus: não vos preocupeis com o que dizer. Deixa que o Espírito do Pai fale em vós. Ou seja, dê o bom testemunho da fé, dê o bom testemunho do amor aos irmãos. O mandamento de Jesus é muito claro: que vos ameis uns aos outros. Esse amar-nos uns aos outros é para nós a porta de ingresso. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, celebrando nesses dias
as louvações a Maria, não a adoração a Maria, os louvores a Maria. Nos sentimos com ela, sim, uma família reunida e convocada na oração e para a oração. O programa, a orientação, as caminhadas, as peregrinações, as visitas realizadas nesse período de agosto até o presente, com a imagem de Nossa Senhora, o convite feito a chegar até esta casa foi sempre o mesmo: a igreja reunida com Maria em oração. E nós estamos convocados, não só este hoje, mas todos os dias, para este encontro de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Trindade Santa, aqui para nós presente na Sagrada Eucaristia, nesta unidade de fé. E, portanto, é a ocasião que temos de, como família cristã, de nos colocar diante do Senhor e pedir insistentemente este dom da unidade. E aí, meus caros irmãos, no momento de silêncio agora, cada um faça a sua oração, fazendo aquele pedido que está ao coração, que pode ser pela unidade da própria família, pode ser pela unidade da sua comunidade eclesial, da sua comunidade paroquial, portanto, da unidade da comunhão com o seu pároco, com o seu bispo, da comunhão na unidade com os nossos irmãos que não participam, não comungam conosco desta mesma fé, pedindo ao Senhor que nos dê este dom de unidade de comunhão. Portanto, agora, neste momento de silêncio, coloque diante do Senhor o próprio pedido, a própria oração.